Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu, para quem não me conhece, sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, atuo na área de cardiologia, foco em lipedema e emagrecimento. E já são mais de 60 mil vidas transformadas. E o nosso podcast hoje, 24º episódio, com uma convidada super especial. Só pelo tema, vamos ver se vocês vão adivinhar. Café, crianças e coragem. A jornada de uma mulher que se reinventa e não desiste de si. Quem vocês acham que pode ser? Essa mulher, ela simplesmente é minha amiga há mais de 20 anos. É a doutora Kélvia Luciene. Ela é formada em odontologia pela Unesp em 2002, especialista em odontopediatria e saúde pública, concursada pela Estratégia Saúde da Família do município de Ceres desde 2005 e hoje investindo na plantação de café, com o propósito inicial é produzir um café para a gente poder vender aqui na nossa região e falar que o café é genuíno, goiano. Produzido, fabricado, processado numa empresa genuinamente goiana, da planta até a xícara. Kélvia é mãe, esposa, profissional, gestora da Clínica Integrale, empreendedora e também uma mulher que já enfrentou vários desafios, principalmente na saúde, como tromboembolismo pulmonar, oscilações de peso, lipedema, minha paciente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mulher, né? Uma mulher real que, assim como eu, você que está aí com a gente, sente, que luta, que cuida de todo mundo, se esquece da gente muitas vezes, mas que precisa aprender a cuidar de si. E depois que eu já falei muito, porque é muita coisa para falar da Kélvia, porque realmente ela mora no meu coração, né? Uma amiga que eu admiro muito. E hoje estou muito feliz de poder receber a Kélvia e saber que ela não é de fazer entrevista, viu, gente? De tirar ela de casa já é uma coisa muito difícil, né, minha amiga? Muito! E hoje fiquei muito feliz, né, de você ter conseguido conciliar também, depois de tudo que eu falei que você faz, um tempinho aí para conversar um pouquinho com a gente. Amiga, você sabe que eu te amo, eu que agradeço por estar aqui. Primeiro, boa tarde, né? Eu sou a Kélvia, primeiramente mãe do Paulo César. Isso. Esposa do João César Rups, filha da Raimundo e do Américo, meu alicerce, que fizeram quem eu sou hoje. Amiga, obrigada mesmo pelo convite. Eu te falei que eu estou aqui, gente, morrendo de vergonha. Mas só no começo, daqui a pouco ela se solta, vocês vão falar assim, gente, pode falar para ela parar. Mas bem, muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Amiga? Muito feliz mesmo. E igual a gente falou desde o tema, né? O tema aí falando que é desde da odontopediatria e vários acontecimentos aí. Hoje, uma mulher que eu vejo na minha frente linda, né? Transformada e que a custa de muita coisa, né? E saber que Deus teve todos esses processos aí para hoje você estar bem, né? E eu fico muito feliz. E a primeira pergunta, assim, que a gente já vai aí para você é que, Kélvia, quem que tá por trás da profissional? Fala aí, quem que é a Kélvia pra gente? Nossa. Essa é uma pergunta difícil, né, gente? Gente, a Kélvia Então, quem eu sou hoje, eu acho que foram várias Kélvias, né? Para se tornar essa Kélvia hoje. Foi primeiro uma menina guerreira, que tinha sonhos, que foi embora para São Paulo, não conhecia ninguém, queria fazer odontologia. Então, vamos embora com sonhos. Um pai passando uma dificuldade financeira, né? Foi na época que ele tinha quebrado financeiramente. Fui morar na República do Governo, fazer faculdade, fui bolsista CNPq, FAPESP, minha amiga. Naquela época eu fazia pesquisa com rato para formar. Formei, volto para Ceres. As crianças me escolheram, não a odontopediatria que me escolheu, que eu falo que as crianças que escolhem a gente. Uma Kélvia que caiu 1000 vezes.
Quem que é essa Kélvia? Aquela Kélvia que caiu, que quando pensava em desistir tinha um Deus maior. Com certeza. E tinha uma família maior. Aquela Kélvia que levantava. E aquela Kélvia, que uma coisa que minha mãe, que eu sempre levo comigo, é que, apesar dos obstáculos, eu sei que dias vão ser difíceis, lá na frente tem algo esperando. Amém. Que sempre quando vem um arco-íris, depois de uma tempestade forte tem um arco-íris. E no final tem alguma coisa grandiosa. Eu aprendi que aquela coisa grandiosa é um amor ao próximo. Então, quem que é essa Kélvia? Eu acho que essa Kélvia foi aquela menina que se reinventou, minha amiga. Muito. Que está se reinventando. Até está hoje bem para estar aqui. É verdade, que senão não estaria aqui. Então, uma que caiu, levantou. E que construiu uma família linda, que tem uma profissão que eu amo e que eu sei que eu consigo fazer várias coisas. Eu também. Eu sei que assim você como consegue. você. Eu sei que você consegue. Assim como conseguimos, né, minha amiga? Verdade. Como que você vem reinventando? Quantas Biancas, quantas Biancas. Nesses 20 anos Nesses foram 20 muitas. anos que a gente se conhece. É verdade. Quantas vezes a gente caiu e levantou? E você que está aí com a gente deve ter pensado, mas o que elas estão falando? Né? Nós vamos conversar, então fica aqui com a gente. Ou senão depois clica, manda para uma pessoa que você gosta muito e que ela está passando assim por alguma dificuldade de identidade, de medo. Fala para ela vir ouvir esse podcast. Não que a gente é alguma coisa, não, pelo contrário. Mas é pelos nossos tombos, pelas nossas quedas, onde nós estamos hoje, que não é nossa glória, mas é a glória de Deus e a graça dele pelas nossas vidas. E que nós estamos aqui e em caminho, que eu tenho certeza que vai pelo menos, não sei se vai ajudar, mas pode inspirar. Mas fica aí. Mas antes disso, vamos falar da odontopediatria, né? Que antes disso, você é odontopediatra do meu filho. Então, vamos falar um pouquinho. Porque odontopediatria, você falou que as crianças te escolheram. Mas o que a odontopediatria te moldou? Como mulher, alguma coisa assim? Me moldou. Gente, igual quando eles me escolheram, quando eu saí da faculdade, eu queria seguir carreira acadêmica. Quando muito pobre, tive que voltar, que não daria entre ficar na República do Governo. E até o mestrado, eu não poderia ficar lá. Então, eu teria que pagar o aluguel. E eu não tinha esse dinheiro. Então, eu tive que voltar para trabalhar. Eu fui trabalhar no PSF em Pilar de Goiás. Oh, não sabia disso. Não, minha amiga, em Pilar. Eu ia de carona com ônibus. Eles me davam, sabe, ônibus que levava estudantes? Eles me levavam, eu ficava uma semana lá e voltava na sexta. E lá a população muito carente. Gente, as crianças ali me escolheram. E ali... eles precisavam ali de amor, de carinho, porque as mães que trabalhavam muito, então com cárie ativa, muita cárie, porque não tinha conhecimento. E ali, na hora que eu chegava no postinho, a tia Kélvia chegou. Ali eu falei, Deus, você está falando comigo? Você me trouxe de volta, me trouxe para Pilar de Goiás, para me ver o sorriso mais lindo, o olhar mais puro e inocente, para me falar que era ali. E aqueles pacientes que ninguém conseguia atender, eles permitiam atender. Que são os especiais. Que são os especiais e são as crianças. Porque criança você não mente. Você não adianta você fingir, você pode fazer 1000 firulas para eles. Eles te conhecem pelo olhar, né? Amiga, e foi ali que eu falo assim, que eu não escolhi a odontopediatria, que realmente não era o meu primeira escolha. Então, eles me escolheram ali. E ali foi a odontopediatria. O que a pediatria mudou na minha vida? Ela mudou meu olhar de ver as coisas. Então, acho que se hoje eu levantei várias vezes, foi a odontopediatria. Porque existe coisa mais guerreira com a criança? Não. Existe, minha amiga, que eles sentem dor sem saber falar. Eles não sabem falar onde está sentindo dor. A gente tem que adivinhar. São os mais sinceros que existem. O olhar deles diz tudo. Que pena que a gente perde a pureza deles. Que pena. Então, o que a odontopediatria me ensinou? Que a gente, para se manter firme, a gente tem que manter a pureza deles. Porque para a gente dar conta desse mundo que a gente está hoje, é ali que a gente encontra a fortaleza. Então, assim, e aí veio a odontopediatria, que conseguiu de ser mãe. É fácil? Não é. Falar que a odontopediatria é fácil? Não é. Hoje eu estou com 24 anos de odontopediatria.
queria poder conseguir atender 1000 vezes mais, mas psicologicamente não é. Mas assim, eu acho que é a profissão mais linda do mundo, porque você está mexendo com a maior preciosidade. É verdade. Né? Então, eu acho que a odontopediatria me fez tornar essa Kélvia que o essencial na vida não é o dinheiro, não é nada. O essencial é você olhar no olhar de alguém, aquilo é a maior grandeza que existe. Ali onde você decifra tudo numa pessoa. E a maior grandeza, eu acho que está ali nas crianças, que faz a gente ter mais força. Você é forte pelo seu filho, minha amiga. Com certeza. Não é? Muitas vezes. Eu acho que essa mulher forte. É por ele. Porque se aqueles pequenininhos são tão fortes, É. eu não vou desabar. É por eles, muitas vezes. Né? E, Kélvia, aproveitando sobre odontopediatria e você falando mais de 24 anos, qual o maior mito que as mães ainda acreditam sobre a saúde bucal na criança? Que antibiótico estraga os dentes. Nossa! Hoje mesmo, atendendo o postinho, uma mãe chegou pra mim. Tá vendo, doutor? O dente do meu filho tá tão estragado que tomou antibiótico demais. Não foi o pirulito? Não, é mito. Então eu falo assim, que na verdade antibiótico nenhum, remédio nenhum estraga o dente. Gente, a cárie é açúcar dependente. É alimentação e escovação. Não existe. Então é higienização e alimentação. E aí o que acontece? O antibiótico levou a culpa, né? Em 2025, eu escuto isso. Hoje eu escutei. Eu falei, gente, eu não... Então o que acontece? É mais fácil a gente colocar a culpa em algo do que a gente admitir que a gente errou ali. Então o maior mito que existe é isso. E antibiótico, a gente não estraga os dentes. Antibiótico nenhum, remédio nenhum estraga os dentes. O que causa cárie é não escovação e uma comida açúcar dependente. Uma má alimentação, não só cárie, né, minha amiga? Hoje é tudo, né? Tudo. Obesidade, lipidemia, hoje é tudo, né? Tudo isso daí. E no caso, as mães, né? Por que eu tô falando as mães? Porque infelizmente é responsabilidade muitas vezes nossa. Porque a criança, a gente que entrega, né? E eu não tô julgando não, porque muitas vezes a gente dá mesmo. Né? E dá mesmo. Ixi. Mas eu sempre falo assim pra mamãe, vamos evitar. Criança tem que ser criança também. A gente não tá falando nada de proibir. Os pirulitos azul, a gente tudo aqui. É normal. E criança tem que ser criança. O que eu falo, o que não pode é toda hora ficar livre demanda. Chegar na casa, ter um pote de doce. Vai na casa de vó. Se não tem um pote de bolacha recheada, um pote de balinha, isso que não pode. Aí eu falo o seguinte, mamãe, a criança nunca vai no mercado sozinha para comprar. Entendeu? Eu acho que tem que, a gente assim, gente, quando a gente fala do açúcar, criança tem que ser criança, mas a gente não dá livre demanda, deixar ali para a criança a hora que ele queira. Que realmente, entre um chocolate e uma maçã, ele vai querer o chocolate. Não, a gente vai ter horários, a gente vai ter dias para dar. Isso. É verdade. Né? Não, mas é verdade. Não é fácil, mas a gente tem que policiar isso também. E ontem eu estava assistindo um podcast que eu achei muito interessante. Umas verdades que dói, né? E essa é uma verdade. Né? A falta de autorresponsabilidade. Acho que vocês estão aqui comigo todo podcast, eu acho que é uma das coisas que eu falo também. E isso é responsabilidade nossa. E aí fala assim, quer ser mãe, mas não quer trabalho? Então não seja. Não seja. Quer mãe dá trabalho? Dá. E muitas vezes as pessoas não querem trabalho. Não quer. Né? E hoje em dia, na maioria, ninguém quer trabalho. Porque ser mãe dá trabalho. Casamento dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Todo mundo só quer receber. Né? Ah, não, eu quero um relacionamento onde eu só recebo, mas não quer doar. Eu quero filho, mas não quero limpar a fralda, não quero passar a noite acordada, porque... Então não tenha. E assim, é difícil? Mas assim, bate forte em mim? Bate, porque eu não queria ter filho, não. Né? Você sabe, né? Não estava nos meus planos.
E realmente, hoje eu fico pensando, como que eu não queria? Mãezona! E como que eu não queria, né? Como seria sem, né? O que seria sem? Eu não me vejo mais sem o Maurício Filho. Então, porque não é sobre mim, né? É Sobre ele. né? E aí eu falo também, minha amiga, que assim, igual, foi tudo que a gente passa, por isso que eu passei, que você sabe, e não vou culpar, a gente não pode culpar ninguém. Então, assim, eu sempre falo para as mãezinhas, agora eu acho que é outra coisa, assim, eu falo para as mãezinhas, eu falo para vocês, mãezinha, o paladar da criança, nós que vamos formar. Então, açúcar até 2 anos não dá não, dá não. Deixa depois dos 2 anos, quando a escola vai apresentar. Aí é um caminho sem volta. Então, eu acho que assim, esses são os cuidadozinhos, mas o maior mito é antibiótico usar nos dentes. Não causa cárie. E me fala, o que você mais recebe no seu consultório de odontopediatria? Cárie, obstrução, é mais sobre prevenção? O que então, é a amiga, demanda? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho, então hoje eu recebo muita prevenção, porque hoje meus pacientinhos estão comigo, pequenininhos e vão até 15 anos. Mas assim, quando entra demanda espontânea, assim, aqueles que vêm a primeira vez, cárie, ainda é cárie. Cárie. E, na verdade, não só a cárie, né? A destruição total. É canalzinho, muitos pais acham que dente de leite nem tem raiz grande, é abscesso. Abscesso, o que é abscesso? É quando o rosto da criança incha, é quando a cárie foi tão grande que destruiu a raiz. E aí, o rosto da criança chega a inchar. Então, assim, já peguei muitos casos de paciente, a gente tem que fazer internação para poder tratar aquela infecção. Infecção. Então, assim, infelizmente, o que mais pega ainda é a cárie. E a dentição, a criança começa a cair o dentinho com quantos? Com 6 aninhos, começa a troca. Começa a nascer aos 6 meses e termina aos 3 anos, 3,5. E a troca começa hoje 5, que tá tudo mudado, 5, 6 aninhos começa a troca. Certo. A gente falou um pouquinho sobre odontopediatria. Se a gente pudesse falar mais, tudo, mas é porque é muito assunto, né? Vamos conversar um pouquinho mais então, aí. Então, eu vou falar uma coisinha, última coisa para as mães. Então, assim, mãezinha, desde o primeiro dente é pasta com flúor, tá? Outro mito também, que tem que ser pasta sem flúor. Não é que é mito. Antes, todo mundo indicava pasta sem flúor, mas os estudos mostraram que a gente precisa do flúor desde os primeiros dentinhos. Então, pasta de dente desde os primeiros dentinhos com flúor, acima de 1.100 ppm de flúor, tá? Então, aquela que é do adulto, ele já pode usar? Não. É aquelas infantil que tem no mercado, que é fácil, as Tandy, Oral-B Kids, porque existe uma sem flúor, que é a luta da odontopediatria para acabar com essa sem flúor. Tá. Então, desde os primeiros dentinhos, pasta com flúor. E quando pode ser igual a do adulto? Depois quando eles conseguirem cuspir, depois dos 6 aninhos, tá? O Maurício já tá usando a minha. E não pode engolir. E é pequena quantidade, gente. Não, minha amiga, não. Escuta, porque aí dá fluorose. Os dentes vêm manchados de branco. Então, olha aqui. E é pequena quantidade. É menos que 1 grão de ervilha. Que põe? Que coloca. Tudo errado, tá vendo? Tá? Então, assim, isso que eu quero falar é pequena quantidade. Então, tem que porque eu falo que a diferença entre o remédio... O que é a diferença entre o remédio e o veneno? Quantidade, amiga. Então, é pouquinha quantidade, porque ele não consegue cuspir. Então, eles engolem. Aí, na troca dos dentes, o permanente vem com umas manchas brancas. Aí fica uns dentes opacos, que chama fluorose, foi o excesso de flúor. Então, por que eu tô falando isso? Que eu fui nas creches agora e nas escolas, o que a gente tá pegando muito? Criança com fluorose. E a fluorose enfraquece os dentes também. Então, hoje, a cárie está diminuindo, assim, né, devido às prevenções, mas tá tendo muita fluorose. As crianças comendo as pastas de dente. Come mesmo. E agora ele quer escovar os dentes toda hora. Sozinho. Aí ele vai lá e escova os dentes sozinho. Aí que põe que tanto de pasta. Eu vejo, acabou. Não, tô vendo isso. E eu falo assim, são a maioria das mães, então pouquinha quantidade, menos com um grãozinho de ervilha, né? Pouquinha, a 1 grãozinho, ele tá maior de 1 grãozinho de arrozinho, depois tem 1 grãozinho de arroz, pouquinha. E a pasta infantil, Tandy, que é uma pasta fácil que tem nos mercados. Entendi. Que a gente então não é a de adulto, não. Não é. Tá? Entendi. Agora, o que toda mãe deveria fazer e que quase ninguém faz nos primeiros anos de vida da criança para prevenir dor, cárie e problemas futuros?
Minha amiga, a higienização é fundamental. A alimentação, açúcar, depois dos 2 anos. Então, a gente já começa a controlar esse açúcar. A gente começa essa formação do paladar não adocicado. E a escovação. O que a gente percebe? As mães falam, ele vai ficar com trauma, que ele não deixa escovar. Eu falo, mãezinha, é a linguagem dele. Quando você vai trocar o bebê, o que ele faz? Quando ele faz cocô, que a gente vai trocar, ele não chora? E mesmo assim a gente troca. Ninguém vai deixar um bebê com cocô, porque ele vai assar. E aí o que a gente percebe? As mãezinhas têm medo de escovar. Mas se eu segurar ele para escovar, ele vai ficar com trauma. Não fica. Não fica. Eu sempre falo para a mãezinha, pode segurar, se ele não permitir, porque é a linguagem deles. Segura e escova. É muito melhor ele chorar em casa para não escovar do que chorar com dor. Então, assim, eu sempre falo para as mãezinhas, mãezinha, alimentação e escovação. Mas ele não deixa. Escova. Porque não queira que ele sofra aqui, tá? E é isso que eu tô te falando, amiga. A cara é açúcar dependente, é higienização e a mãe precisa cuidar. Mas, graças a Deus, o pessoal hoje está mudando muita coisa e é muito bom a gente estar conversando com isso, que muitas mães não sabem ainda, né? Não tem essa noção. E mesmo as que sabem, é difícil fazer, né? Não é fácil. Não é fácil. A vida corrida, tudo. Imagina, a criança tá lá gritando, tá? Não tem que fazer, né? Tem que fazer. Aí é também usar o lúdico, né? Tudo. Aí tem o bichinho, que vamos escova. matar o bichinho. Hoje tem né? uns desenhinhos que mostram as crianças escovando o dente. E o melhor exemplo é a mãe escovar o dela. Vamos escovar igual a mamãe, né? Teu irmãozinho igual a irmãozinho. Vamos escovar do brinquedinho que eles gostam. Mas eu falo assim, que o exemplo... Gente, a criança copia o que a mãe e o pai faz. Entendeu? Eles seguem até muito. Isso, gente. Tem que começar a escovar mais dente perto dele. Porque a criança, ele vai seguir o que a gente faz. E é verdade. Isso te deixa mais feliz ou não? O que você que está ouvindo a gente? Se seu filho... É outra coisa assim, né? Que de vez em quando... Se seu filho te copiasse, isso te deixa feliz ou te assusta, né? Amiga, então, né? Eu muito... falo para as mãezinhas, e assim, eu falo, mãezinha, não queira um dia escutar do seu filho. Eu nunca fui no mercado comprar tal coisa, que um dia eu posso entender, o dente todo cheio de cárie. Aí que a dentista fala, você tem que cuidar, tem que... Eu já escuto, queria escolher para a mãe, olha a cara da mamãe na minha frente, você, tá vendo, mamãe? Eu nunca comprei uma balinha. A mãe, o coração dela parte, aí eu começo a ir e falar, mamãe, mas você que pedia, mas a gente ouve mesmo. Fica pequeno já joga isso na cara da gente. Imagina. Então é isso, amiga, que eu sempre falo para as mãezinhas. E mudando agora de assunto, vamos falar um pouquinho sobre saúde. E a Kélvia, ela já teve um tromboembolismo pulmonar, né? O que é esse tromboembolismo pulmonar? O tromboembolismo pulmonar é quando, do mesmo jeito que o nosso coração tem as artérias, as coronárias, o nosso pulmão também tem as artérias do pulmão, que oxigena esse pulmão. E ela teve um tromboembolismo, que é isso? Fechou uma dessas artérias, desse pulmão. E aí ele entrou em, vamos falar, em colapso. E aí o que tem que fazer? Tem que afinar o sangue para esse coágulo que entupiu essa artéria, o sangue ficar mais fino e a tendência é voltar o fluxo normal nessa artéria do pulmão. E é uma doença grave que, se não for tratada, às pressas, assim, desse sangue afinar, pode morrer, né? Então, o tromboembolismo é como se fosse um infarto do pulmão, né? Existe o tromboembolismo, né, das pernas, é a mesma coisa, vamos falar, do cérebro e do coração. Então, ela teve o do pulmão. E amiga, e como que mexeu isso, né, o tromboembolismo na época? Nossa, minha amiga, foi uma época, foi muito difícil, né, porque na verdade eu achava que eu não tinha nada e na época eu estava preparando para uma bariátrica,
Já estava tudo pronto os exames, né, para a bariátrica. E eu iria operar numa segunda-feira. Numa sexta-feira, fui na igreja, nunca esqueço, e a pastora estava pregando e falou assim, olha, o tempo às vezes nosso não é o mesmo de Deus. Quando eu cheguei em casa, simplesmente eu parei de respirar do nada. Só falei, mãe, estou morrendo. Olha como Deus é fiel na vida da gente. E, na verdade, eu estava tendo a trombofilia, tromboembolismo, né? E demorou até diagnosticar naquela época, né? E fiquei muito ruim. E aí depois descubro que o meu é a trombofilia, eu tenho deficiência da proteína S. Aí eu me vi com 100 e tantos quilos. Que foi a principal causa, você pensar, né? Que aí eu tenho a deficiência, já tenho o fator genético, que é a deficiência. Então eu tenho a chance, a minha é 400 vezes maior que com a pessoa normal. Obesa. Então já aumenta mais sei quantas vezes. E você estava tomando anticoncepcional, algum hormônio? Eu ainda tomava, Yasmin, que também então sem saber. Então assim, eu era uma bomba relógio, não sabia. E aí eu fico sabendo né, da trombofilia. Ai, não foi fácil. Aí eu me vi de novo tendo que reinventar. Você imagina, sem poder fazer cirurgia nenhuma, que eu não posso fazer cirurgia nenhuma, sem poder fazer cirurgia nenhuma, tendo que tomar um anticoagulante, que o Xarelto não segura meus trombos, teve que ser o Marevan. Que é mais chato. Que é mais chato ainda, né? Que você... de ficar no patamar que a gente precisa de anticoagular. Porque existe um que a gente toma e não precisa ficar tomando, colhendo, vamos falar, colhendo sangue para ver se tá fino ou não. Tem que fazer. O Xarelto, vamos falar assim. E aí tem o Marevan, que é mais antigo. Que ninguém usa. E que hoje quase a gente não usa. E que a gente precisa, para estar na dose correta, tem que ficar fazendo algumas coletas de sangue para ver se tá ok ou não. Você tem que aumentar ou diminuir. E ele também é muito sensível a alguns tipos alimentos. De comida, né? Coisa verde, um couve altera, tudo altera. E... Ai, minha amiga, na verdade, se vê. E você tá tomando? Direitinho? Tô, minha amiga, porque... Não, que agora eu... Viu? Não, mas escuta. Então, calma. Aí eu tomei direitinho durante esses anos todos. Isso. Agora eu fui no doutor Renato para fazer a cirurgia da vesícula, o hematologista. E aí ele falou, Kelvin, nós vamos suspender para cirurgia da vesícula. E já faz quanto tempo a cirurgia? Então, aí a cirurgia já tem 2 meses. Ai, mas eu não voltei ainda lá nele, minha amiga. Eu tô sem anticoagulante. Pois é, olha pra você ver, tá vendo como que a gente descobre? Vocês estão tudo de prova. Mas olha, mas ele falou pra mim que agora eu tava bem. Ele falou, agora eu vou voltar nele. Ele acha que vai me tirar anticoagulante. Porque ele acha que eu não... Diminuir na dose ou tirar? Ele acha que ele vai tirar, porque ele falou que já tem muitos anos, mais de 16 anos que eu tive. Ele acha que ele agora... Porque perdeu peso... Que aí agora eu não tenho mais... Agora eu já tô, né? Que agora fazendo exercícios, com alimentação boa, ele acha que agora ele vai conseguir me tirar. E só que eu acho que eu tô boa. Eu acho. Tá? Nossa, minha amiga não fala que eu vou lá. Mas tá vendo como que Deus tem que cuidar? Minha amiga, mas eu vou lá. Eu vou lá, porque não é brinquedo, né? Não, e assim, mas graças a Deus, olha, você tem o fator genético, as duas outras coisas, o anticoncepcional e o peso. Agora não tá, né? Então, faço como exercício, tirou e não tá fazendo atividade física, então já melhora, né? Ou como diz a epigenética, que é o meio, você melhorou. Isso. Mas... E aí ele falou que se precisar agora, não precisa ser mais uma Marevan. Ele acha provavelmente vai começar um... se precisa, mas ele acha que vai vai tirar. Se Deus quiser. Amiga, outras coisas que quando a gente falou sobre o peso, né? Com essa história aí da sua vida em relação ao peso. Nos conte um pouco. Engordava, emagrecia, fazia umas loucuras de emagrecer, emagrecia rápido e depois voltava tudo de novo. Eu brinco também que tudo que existe, né, de emagrecimento, de ruim, eu tentei também, né? Nossa, eu já fiz, né? Já fizemos, né? Não.
né? Amiga. Tudo que falava que podia emagrecer, a gente fazia, tomava, né? Aí emagrecia, Aí passava... Fenoproporex, não sei o quê. Anfepramona, Anfepramona, Fenoproporex, Sibutramina. tudo que vocês pensarem, a gente, né? Já fez. E realmente, né? aquele Emagrecia, shake? depois voltava. Nossa, já. Como é que era aquele shake que nós tomamos na época? Era Herbalife. Nós já fizemos. Também. Tomava Herbalife, só Herbalife, emagrecia, depois voltava tudinho. Então, de casca sagrada, tudo que nós... Lembra que nós já tomou? Não. Tudo aí, uma passava Pra outra. Que ainda passava pra... O que é o pior, uma passava pra outra. Não bastava uma só, não. Ela passava. A gente passava pra outra. Era verdade. Amiga, que loucura. E tudo nós já fizemos, né? Né? E posso falar, e nossas perninhas, tudo, os braços, tudo braços inchados, as pernas inchadas. E nós ia Aí fazer era o tal do exercício, Era o tal tudo do errado. lipedema, a gente não sabia. Não sabia. Vou falar, o que nós já passou? Ah, não, para. E assim, e tanto é que a gente, né, igual hoje, e tudo isso, muitas das pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, se identificam, né? Porque hoje, com a maturidade, com tudo que nós passamos, nós sabemos que não existe milagre. Não existe. Né? E o fácil. Mas hoje tem o Monjaro. Que não é um milagre. Né? Que não é um milagre. Que aí eu brinco, né? Eu recebo no consultório muitas pacientes, né? Até de outros colegas que vêm, que parou de tomar o Monjaro e aí vem falar dos outros colegas. Aí eu falo, não, gente. Não. Aí vem a responsabilidade de novo, né? Não é o colega. A autorresponsabilidade. Ele te orientou, usou uma ferramenta, que era o Monjaro, e valeu a pena. Só que agora a manutenção, ou se precisa, é da gente. É da gente, tudo, né, amiga? Hoje, eu sempre tento falar isso com meus pacientes para terem essa consciência mais cedo. Porque se eu tivesse tido essa consciência mais cedo... Quanto sofrimento seria evitado? Menos sofrimento, né? Que hoje, quanto é mais difícil, porque com a idade... vai lutando contra a gente, né? O tempo vai lutando contra a gente, os hormônios vai diminuindo, e aí tudo vai lutando contra a gente tem que brigar mais forte. E se a gente tivesse tido realmente essa consciência, né? Que não é o outro que emagrece a gente, que é a gente mesmo, né? E não é um remédio. Que é o milagroso, né? Milagroso, Nossa, amiga, e ficar sem comer nada. E aí fica, né? Tudo errado. A Kelvia era uma. Gente, eu comia melancia um dia inteiro. Só. Tudo Tudo errado, lembra? Melancia. Minha amiga. Não tinha fome, comia aí não melancia. Comia nada e depois comia uma coisinha que comia, inchava tudo. Aí falava, já que eu tô gorda mesmo, eu vou comer. Aí começava aí tudo comia tudo de novo. Aí engordava tudo de novo. E é muito rápido, né? Era rápido demais. Muito rápido. Eu emagrecia e gastava, vamos supor, 2, 3 meses para perder 10 quilos, ganhava 20 em uma semana, modo de dizer. Mas era de jeito. Não era? Uhum. E assim, isso é tão interessante a gente falar, porque... E não é fácil, porque, olha, para você ver, nós somos duas profissionais da saúde. Sabia de tudo. Né? E a gente fazia tudo errado. Né? Hoje, o que eu vejo, que na nossa época não tinha tanto conhecimento. Não tinha profissionais como tem hoje, né? Só que, e aí vem a contrapartida também. Hoje é muita informação que eu pego no meu consultório. Errada. E muita informação, muitas vezes, que não tem nenhum embasamento científico. E as pessoas hoje chegam no meu consultório com aquele excesso de remédio. Uhum. Muitas vezes também não sabe para que é, mas minha amiga tá tomando. Eu vou tomar também. Vou tomar também. Minha amiga tá num corpo, minha amiga tá durinha, minha amiga tá nova, vou tomar também. E aí hoje eu vejo, né? Nem sabe o que é, para que é, e realmente ouviu, né, no TikTok, ou um colega, né? Mas cada um, talvez, ele tá falando personalizado para aquela pessoa. E que não vale para todo mundo, né? É individual, né? É individual, porque cada um é de uma forma, né? Cada um responde de uma forma.
E não adianta, e cada um tem um sono diferente, cada um Metabolismo, um metabolismo né, diferente. meu amigo, uma A sua pele. comida na sua casa é feita diferente da minha. Então, assim, aí não adianta passar o mesmo remédio. É diferente. E eu vejo, mas é que você está falando assim, a gente que passou por tudo não tem essa maturidade. E por que eu não tinha alguém para... Não tinha Bianca, né? Minha amiga Bianca. Pois é, mas eu sofri tanto, aí eu tive que estudar para poder... Mas você lembra? Mas você falava para mim. Você falava assim, minha amiga, eu vou estudar e ficar boa nisso, que eu não vou deixar ninguém passar o que eu tô passando. Eu falei, amiga, você lembra? Mas você falava isso para mim. E foi para você. E você virou assim, um exemplar. Você teve que sofrer o que sofreu para ajudar agora quantas pessoas não passar pelo que você passou. É verdade. E hoje eu fico feliz, né, de poder contribuir e porque a gente me ajuda, a gente saber o quanto que a gente errou. E aí muitas vezes acontece igual a dona Kelvia, ficava sem comer. Sem comer nada. Nada. Depois dava uma morredeira. Aí vivia passando mal. Aí quando comia, qualquer coisinha que comia, inchava, aí você achava que aquilo lá era... Que realmente estava tudo desregulado, né, amiga? E aí hoje e isso tanto que é importante a gente saber que a comida a gente tem que comer. Aí tanto é que as pacientes chegam aqui comigo, aí eu falo, né, o interrogatório, né, o que pergunto, o que tá comendo, o que é o seu dia a dia. Eu faço esse diário alimentar. E aí quando a pessoa, aí eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas a gente tem que ter uma ideia até para poder orientar o paciente e encaminhar para uma nutricionista. Mas aí eu percebo, as pacientes chegam no meu consultório metabolismo baixo, comendo pouquíssimo. E aí quando eu vou alinhando, vamos pôr proteína no café da manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, à tarde. Não, mas não vou dar conta de comer isso tudo, não. Foi eu que te falei. Eu falei, que isso tudo? Você falou isso pra mim. Eu te falei, eu falei... Não consigo. Não vou dar conta, não dou conta. Vai, isso dá, a gente consegue, porque você vai ver o organismo funcionar bem, você vai ver você desinchando, você vai ver sua perna afinando, você vê seus braços, não é? Minha amiga, é milagroso. Mas muitos, assim, que a gente costuma, né, aquela coisa, déficit calórico, que é a diminuição de calorias, é a única forma de emagrecimento, é déficit calórico. Só que esse déficit calórico tem que ser inteligente. Inteligente, Não é verdade? É um déficit calórico, mas eu vou colocar o que mais? Ao invés de colocar uma pizza que tem, por exemplo, 600 calorias, um pedação de pizza, ou vou comer esses 600 calorias mais com proteína, com minerais que estão faltando, né? Ativador metabólico, colocar água que a gente não toma, né? Na correria a gente fica sem tomar água. Um sono, porque a gente já está sofrendo com coisas que vai acontecer no final do ano, a gente já, ainda mais que é mãe, a gente já está sofrendo, não dorme. Aí vem a pré-menopausa, a menopausa, progesterona lá embaixo, a gente não dorme. E aí o sono não reparador, no outro dia eu como mais. Só vai comendo. E vai virando um ciclo uma mesmo, uma bola de neve. Amiga, quando vê... Mas graças a Deus. E me conta, quando que deu o start, assim, essa última vez? Que agora vai ser pra sempre, assim, Nossa, te ver essa só já foi assim. Agora, né, minha amiga? Tem o quê? Um ano já faz um tempo que quase você já 2 anos, né? Que tá agora, é um ano, mais, que agora... Que é a primeira vez, né? Porque eu nunca fiquei magra mais que um mês. Nunca. E eu tô tão feliz, por isso que eu quero saber, assim, quando que essa última vez, assim, que nesse quando me deu processo start, deu foi start? Porque quando eu cheguei, eu falei, chega de sofrer. Que aí veio pandemia, então eu tive que parar de trabalhar por causa da trombofilia, né? Comecei a trabalhar, eu falei, putz, quando eu me vi, eu falei, chega, vamos mudar de vida, vamos mudar a cabeça, vamos lá, vamos correr atrás de mudar. Que tem 46, 7 anos, fazendo tudo errado, vamos fazer nesses 47 anos, trombofilia, tromboembolismo, efeito sanfona, só efeito sanfona, pré-menopausa, lipedema. Teve nesse meio tempo que a gordura, né, essa coisa de ficar emagrecendo, queira ou não queira, trouxe depressão, porque a gente não se aceita. Isso é tão importante, assim, eu só estava esperando a Kelvia falar uma se depressão profundíssima, muita depressão, né? Assim, né? Eu não ia expor minha amiga sem, não, né? eu mas eu acho assim que a gente tem que falar para poder, né, ser assim...
as pessoas que estão com a gente se identificar, porque e você muitas... sabe, minha amiga, que na época mais forte da minha depressão, que eu não tenho vergonha de falar, que eu acho que isso serve para várias pessoas que passam por isso, ainda mais mulheres, que falam assim, ela tem tudo. Marido maravilhoso, filho maravilhoso, tem tudo. Filho. Lembro, eu estava numa depressão profunda, que eu ia, olha aí, gente, todo dia eu peço perdão a Deus, que eu ia me suicidar. Tanto é que meu marido ligou para você e para Ângela. Vocês me levaram no domingo no Renato. Doutor Renato. Foi assim. Eu falo que eu agradeço todo dia a Deus, que Deus coloca anjos na vida da gente. Eu sempre falo que vocês são anjos na minha vida, que são os amigos de verdade. Porque amigo é esse que cuida. Porque é aquele que você não precisa estar grudado 24 horas. Ixi, mas eu brinco assim, que a Kélvia e a Ângela são presentes de Deus na minha vida também, do meu jeito, né? Que ela teve essa questão aí da depressão, uma tentativa, né, de suicídio. E eu tive um término de um relacionamento, de um casamento, e que não é fácil, e realmente, assim, a minha base de amizade, que eram pouquíssimas, continua sendo poucas, você e a Ângela, né? Que é figura, é aquela coisa assim, que eu não tô todo dia, mas é aquela coisa, que é o amor, precisa, é aquela na hora, porque amiga, e aí você falando, isso tudo, a obesidade, porque queira ou não queira, a mulher é muito cobrada, nós somos cobradas em tudo. A gente é cobrada de ser a melhor mãe, melhor esposa, melhor profissional. Esteticamente, a gente tem que estar bonita, bem arrumada. E a gente não tinha a maturidade que tem hoje. E assim, graças a Deus, eu falo, tem antes na vida e eu consegui superar isso. Eu falo que primeiramente tem Deus dá o dom aos médicos, é Deus, né? Que a gente sempre fala isso. Que, nossa, Deus. É Deus que coloca os anjos na vida da gente, é Deus que cuida da gente, é Deus que coloca no colo, Porque quando eu vejo, por isso que quando eu quis muito que a Kélvia viesse nesse podcast, porque é uma história que eu estive presente, né? Então eu vi a Kélvia realmente assim, muito ruim assim, fisicamente, psicologicamente, e realmente indo, né? E ela querendo ir. Porque quando a outra pessoa não quer, a gente tá segurando. E quando ela quis, isso me assustou muito. E realmente, quando chegou nesse ponto, a gente falou, nossa. Né? Mas Deus foi tão misericordioso com a sua graça. E hoje, eu vendo a Kélvia, né? Eu falo, Senhor, né? Linda, resplandecente. E é mais engraçado, amiga, que as pessoas não sabem da dor de ninguém. Não. Porque eu nunca demonstrava assim. Muito feliz? Só faz a gente rir. Ninguém, vocês, meus amigos, sabiam. É aquele que falou, quem é aqui? Eu falei que reventou várias vezes, caiu demais, levantou. Então, porque eu falo assim para você que tá aí, que nunca fale para quem você confia das suas dores. Conversa com Deus, conversa com seus amigos e que a sua dor não é fraqueza, porque aí eu me achava fraca por estar sentindo aquilo. Porque você se acha fraca, você se acha incapaz. E aí você vai chegando uma hora que você começa a... Não dou conta mais de carregar aquela dor. E não é fraqueza, a gente precisa. E é um ato de ajuda, coragem. De coragem, porque, gente, a dor é muito grande. E graças a Deus, a amiga foi aquela vez, foi a última. E como você foi corajosa, né, amiga? E graças a Deus aí tinha também o seu esposo, né? Graças a Deus. E ele percebeu, assim, entre linhas, né? Porque você não falava, eu não falei. Ele percebeu nas minhas atitudes, não foi assim? Ele percebeu e falou assim, olha, ele ligou para você e falou, Deide, vem aqui. Que não, né? Que não tá bem. E realmente foi, assim, é muito importante a gente ter um companheiro, né? Igual o César foi muito sensível em relação a isso. E Deus usou, né? Isso. Mas hoje eu vejo, assim, como que
que você foi corajosa, porque também não é fácil, né? Igual a gente se despir. Porque realmente é se despir na frente de um profissional. E a gente que, né, cuida de todo mundo, quer fazer tudo. E aí na hora que fala, nossa, eu não consigo mais, já estou no meu limite. No limite. Quero ir embora. E realmente, não vou. E aí eu tô ali de frente um profissional, igual, né, do Renato. E se despir mesmo, né? Falar. E assim, e até hoje, você sabe, ele me vê, até hoje a gente se encontra, eu vou lá nele, assim, tô super bem, mas às vezes, assim, uma vez no ano eu vou lá, assim, porque ele me pega no meu pé, tá? Onde ele me vê, eu quero. Mas assim, eu sou muito grata a ele também, amigo, um profissional, né, exemplar, encontrei ele na academia. Nossa, nem parece aquela menina de 15 a 10 anos, há 15 anos, há 10 anos, não foi? Acho que tem isso, mais ou menos, foi aquela última vez. 10 para 15. 10 para 15 anos, a última vez, assim. E é isso, eu acho que a gente... Minha amiga, a gente se despede para todo mundo, não é fácil. Não é fácil. Mas hoje, toda vez que eu lembro, eu choro, porque... É um choro, assim, de gratidão a Deus, de gratidão às pessoas que estão comigo e de gratidão à vida, sabia? E eu fico muito mais feliz, né, que você está aqui com a gente. Amiga, falando agora de um pouquinho de lipedema. A gente sabe que você tem lipedema, só que a gente... Na época também, né, eu tenho, e a gente nem sabia o que era o tal do lipedema, né? E muitas vezes, igual a gente estava falando do peso, esse efeito sanfona piorava mais ainda, né? Essa dificuldade de emagrecimento. Quantas vezes a gente falava, né? Nossa, mas tal pessoa tá tomando até o Fenoproporex e emagrece 10 quilos e a gente não emagrecia. Nossa, é a perna que emagrecia, a perna sempre tá inchada, doendo no final do dia, né? E hoje, quando você, no caso, quando emagreceu, o que você sente com o lipedema? Melhorou? Melhorou muito, amiga, mas melhorou também porque teve que mudar a alimentação, né? Porque aí teve que entrar as proteínas, teve que entrar a suplementação, porque sem a suplementação, mudei, você lembra que eu só fazia aeróbico? Nossa, gente. Tudo errado. Eu ia malhar lá na casa da Kelvin. Aí, tudo junto, a duplinha. Era eu e a Kelvin, quem era nosso personal era a Keila. Eu odiava. Porque a Kelvin é no 200. No aeróbico. E eu odeio aeróbico. E ela corria e punha no chão. E fazia burpee. E burpee pulava e eu odiava. Quando chegava no burpee, eu falava, não, me dá peso. Mas eu não quero fazer burpee. E a Kelvin lá pulando. E eu falei, pula, amiga! Agora você pula, amiga! Eu faço. Ela desse tamanhozinho. O burpee dela é rapidinho. Agora imagina um burpee meu. Até eu levantar, ela já fez uns 3. Aqui eu falei, não. Amiga, e aí quando você fala assim, amiga... E hoje eu brinco com ela, falo assim, não adianta só aeróbico, né? É musculação! Você sabe que eu tô na academia fazendo musculação. Olha, e não melhora? Quê? Outra vida, não dói mais, desincha, xingando, assim. Vou matar aí agora a você sabe como que era o aeróbico. Pra mim, essa sensação. É aquela sensação que você me xingava. Amiga, vamos pular. Aí eu lá. Amiga, tô na academia, tá? Depois você me mandou pra academia. Tô fazendo bonitinho. Olha aí. Olha, tanto que desinchou suas pernas. Desinchou que antes, você lembra? Doía, minha amiga, não aguentava pôr calça no final do dia, eu punha a calça. Não, eu só usava leg, né? Porque ela rasgava minhas perninhas, tadinha, tanto que inchava, que dó. Ficava tudo marcado. Era, minha amiga. Nossa. E os braços? Você tinha também lipedema nos braços, que não era só, lembra? Nas pernas e nos braços. E tava lá pulando, igual um macaquinho. E aí, aí que o trem piorava. E comendo melancia. E nada de proteína. Então, isso foi também outro divisor, né? Porque na hora que você começa a alimentar melhor, começa a fazer as coisas, você vê resultado. É outra coisa, né, amiga? Entendeu? Minha amiga passava fome, perdia peso, o treino melhorava e vou comer. Vamos comer. E hoje a gente, né, assim, come. Come bem, come muito bem. Hoje eu como muito mais do que eu comia antes, quando eu fazia dieta. Como bem, muito bem, mas certo. E aí malha, faz os exercícios direitinho,
Parei de pular. Ai, parou de pular daqui tanto. Parei, tá, minha amiga? Agora faço as esteiras, corre, essas coisas assim, mas nada de ficar naquelas pulação, nada, acabou. Pular caixa, você lembra? Que eu punha as caixas, eu pular. Olha aí que loucura! Nossa, o meu era um step, e tá bom de... Fazia, gente, tudo errado. Tudo. Mas agora a gente entendendo, né? Como é que muda, né? Muda completamente. Tá vendo? Ainda bem, né? Ainda bem, que tem você. Graças a Deus. Você já pensou? Eu tava falando até hoje. Tá Igual uma pipoca. E deixa eu te perguntar outra coisa. Na sua rotina, o que mais dificulta manter os hábitos saudáveis? Hoje você consegue ter uma certa rotina de tomar mais água, seu sono ser mais reparador, suplementar melhor? Hoje eu tô conseguindo, amiga, coisa que eu não consegui. Então hoje, quando você muda a cabeça, né? Entendeu? Quando você encontra um profissional que te ensina o que é certo. E você muda, acho que é a cabeça da gente, né? Que você muda a cabeça. Virar a chave, né? Quando você faz assim, ó. Ai, gente, mas não espera chegar quase aos 50, não, pra vocês virar a chave. Ai, Nossa, vira agora, vira que vocês estão novos. Entendeu? Não pula sem precisar pular tanto. Não passa fome louca que não resolve. Muda agora. Ou é tudo mais fácil. E hoje com tantos recursos, Tantos recursos, tanta, né? A gente não tinha, né, minha amiga? Hoje tudo é tão mais fácil. Não espera, não. Ô, minha amiga, se a gente soubesse disso. Quanto sofrimento teria sido evitado, hein? Tanto que a gente ia poder comer carne, né? Nossa, carne, minha amiga. Tanto que a gente fazer churrasco, comer gostoso. Não comia. E eu chupando limão com sal. Limão com sal. Ah, não. Limão com sal. E a carne gostosa sem comer porque fazia mal comer limão com sal. Ah, não, para. Tava de dieta. E aqui é tanto de salada. De salada, para, amiga. As carnes. Nossa, gente. Posso falar? Lembra? E aí chupava limão até... Ah, não. Abacaxi. Abacaxi, lembra com sal e a carne lá. Hoje é carne, traz. Minha amiga, e até o paladar para doce acabou, né? Porque antes você ficava sem comer, queria comer doce. Hoje, quando você come bem, você tá satisfeita com a carne, você não quer nem doce. Hoje eu vejo doce. Antes, na hora que eu vi, eu queria. Hoje eu vejo bolo. E amiga, olha como tá. Assim, hoje eu tô que agora eu tô viciada em doce. Você acredita? E olha, eu nunca gostei de doce. Você nunca gostou? Nunca gostei. E assim, quando a gente vai começando a pré-menopausa, a gente muda de novo o paladar. Você acredita? E já tem estudos. E aí eu tenho percebido, porque eu estava até comentando com o pessoal, que eu fiz meus exames e peguei ontem. E aí eu fui dar uma olhada nos meus exames e realmente, como eu estou com algumas alterações hormonais, eu quero doce assim. Esses dias eu falei, gente, eu quero comer doce de leite. Aí eu peguei, lá na feira tem uma mulher que vende doce de leite. Você foi lá? Foi assim, eu comendo. E assim, eu não dava conta. Você nunca gostou, amiga? Nunca gostei. Eu tô falando assim, é um testemunho mesmo. Que aí depois que eu comi 3 a 4 colheres mesmo assim. Colherzona, gente, não é colherzinha não. De doce? De doce. Aí eu repunei, aí eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo, né? E isso a nosso apetite hedônico. É o do prazer mesmo. E assim, e depois vem, nossa, o arrependimento, né? Por que eu fiz isso? E aí, quase que eu caio na culpa, né? De não comer e deixar de comer o final de semana inteiro. Aí, aquelas coisas que as neuras, que aí, não, eu tudo comi errado. 5 colheres de doce, agora eu não vou comer nada no final de semana. Aí, eu não, vim pra autorresponsabilidade. Não, comi. Então, o que eu posso fazer diferente? Aí, foi quando eu fiz meus exames. E aí, eu vi que realmente tem alteração. E eu já vi no meu paladar. Que se deixar, eu janto, mas eu já fui pensando assim, o que tem de doce? Gente, e era uma coisa que nunca tinha, né? Não. E aí hoje eu tenho que me policiar no doce. Já pensou? Olha aí. E eu achava um absurdo que as pessoas comiam aqueles doces. Você não lembra? Eu comia doce louca. Era uma doce da... Eu só queria doce, eu falava, amigo, quero doce. Hoje eu não gosto, amiga. Então, mas eu vou mudar, porque agora eu já sei onde que é, o que é. E aí eu já comecei, manipulei meus remédios, deve ficar pronto. E depois eu compro pra vocês. E eu vou até pedir já meu retorno, porque eu acho que o meu tá reguladinho, amiga, porque eu não tô querendo doce, também eu tô bem
bonitinha. Não, então, você tá Viajei, essa amiga. nova versão aí. Viajei, Viajou, o César comia doce, aquele que não gostava, come, nem quis provar. Amiga, acabou meu paladar para doce. Olha aqui, tá vendo, gente? Que bênção. Que benção, ainda bem. Graças a Deus. E na sua opinião, o que toda mulher deveria saber sobre saúde e que ninguém contou? O que você acha assim, né? Uma opinião para chegar nessa versão que hoje você tá bem. Ah, tá. O que Gente, você acha assim? toda mulher tinha que saber. Procura, minha amiga, um bom profissional primeiro. Entendeu? Ai, é caro. Tira aquele dinheirinho todo mês e vai no bom profissional. Não escuta o que a amiga fez, o que a vizinha fez. Não vai nas coisas só da internet, nos remédios milagrosos que estão aí. Escuta nos vinagre com sal e limão, que eu bebia demais também. Tô falando na água quente. Não, vai no bom profissional, entendeu? Se a gente tivesse... É um investimento, né? É um investimento. Então, que todo para a saúde, que eu falaria para a mulher, vai num bom profissional, entendeu? Que tudo muda, amiga, porque você vai ver que tudo são conjunções de fatores. Você vê o apetite, você mudou o paladar, tá lá alguma coisa que não tá funcionando bem, algum hormônio. E se eu não tivesse esse conhecimento, né? Aí, tipo assim, eu tava... No né? meu caso, lipedema, tudo, né? Se não O que tivesse... eu fazia tudo errado? Fiz uma vida inteira Falta tudo de errado. conhecimento. Falta de conhecimento. Então, morria lá de pular, de não. O meu era musculação. Passei fome, comia tudo errado. Entendeu? Então, você tem que passar uma vida fazendo errado. Por quê? Porque, em vez de ir num bom, quando eu falo um bom profissional, porque profissionais vão ter vários, Lógico. mas ir num bom profissional. Então, invista, né? Invista, assim, entendeu, minha amiga? um Então, assim, investimento. vou fazer essa propaganda, tá, na minha amiga, que salva a gente, que salvou várias pessoas, né, amiga? Não, que e a faz gente transformação, faz isso, né, amiga? Precisa, né? Porque, Entendeu? e quando a gente vai estudando, eu brinco com as pacientes que, até hoje eu tava falando, né, que tem um tanto de coisa aí chegando, e aí ela, você experimentou? Falei, não, deixa eu experimentar primeiro. Pra depois eu eu indicar. falar. Porque se a gente for em tudo que é novo, mas tudo que é novo tem um porquê e também saber se é pra gente. É igual... Porque o novo pode ser, não é pra Não é mim. mesmo. Aí pode piorar. Então, assim, realmente, tem que ir em pessoas que, né, saibam a sua dor. E que não só a sua dor, mas que cientificamente saiba o que está fazendo. Saiba o que tá fazendo, né? Entendeu? Porque hoje tá muito fácil, né, amiga? A Hoje a internet... A gente deixa tá a vendo gente coisas meio- absurdas, não tá? E a tal da comparação, né? Porque você fica olhando para um lado, para o outro, e aquela conseguiu, e aí não, então eu vou fazer Mas também. eu né? vou, Eu entendeu? vou. Tá muito difícil, Difícil. E às vezes é uma mudança, é aquele startzinho assim que a pessoa é um bom profissional. E talvez quando as pessoas querem coisas mirabolantes. Né? Chega aqui, eu já tenho pacientes me mandando mensagem, doutora, o peptídeo. Agora, Nossa, o minha amiga, peptídeo, virou que é achando que é um milagre. Né? Que eles vão poder emagrecer Isso, sem fazer sem nada fazer nada. e não vai perder a massa magra. E assim, olha, quando eu vi, porque eu falei, eu acho que nessa semana eu postei algumas coisas sobre peptídeo. E aí, realmente, tanto de gente que eu falei, gente, mas o que é isso? E o peptídeo, né? O peptídeo nada mais é uma coisa que a gente já tem, vamos falar, no mercado. O peptídeo a gente produz, e aí a insulina é um peptídeo. O Monjaro é um peptídeo. Semaglutida é um peptídeo. E aí, se a gente pensar que o peptídeo é uma coisa que a gente já produz e que vai potencializar aquilo ali que a gente já produz, pro lado bom, né? Fazer o nosso organismo trabalhar daquele lado legal que a gente já tem. E aí, nos Estados Unidos, já tem alguns peptídeos que são liberados pelo FDA. Tem o SS1 que todo mundo fala que é hoje o peptídeo da longevidade. Amiga, Porque ele vai lá na mitocôndria e aumenta a energia, diminui envelhecimento, da né? pele, tudo. tudo. Ele é... Aí tem outro que é mais para hipertrofia, que aí as mulheres não vão precisar usar, né, hormônios, que não vai viralizar a gente vai ficar toda durinha, hipertrofia, Olha, que sem testosterona, Já vamos falar pensou? assim. E
realmente existe esses estudos? Existe, só que estão ainda no Brasil, não tem esses peptídeos, esses que eu tô falando. Eles são só um ou dois principais que eu tô falando. Tem nos Estados Unidos, outros, esses de hipertrofia, ainda estão sendo estudados. E lá eles estão sendo estudados mais em fisiculturistas. Então, a gente tem que pensar que é uma classe que é o que eu pego no meu consultório, é o que eu quero para mim. Lógico que eu tenho que saber? Tem, mas eu tenho que saber o que é para cada pessoa, né? Aquele fisiculturista é para aquilo que ele, mas ele é ideal para o meu paciente, para aquela idade, né? Para aquela comorbidade que aquele paciente tem. Então, assim, realmente é uma revolução? É. Por que ainda não chegou no Brasil? Aí tem várias coisas, né? Por que não chegou no Brasil? Primeiro, tem alguém que não quer que venha para o Brasil, né? Alguém que eu falo, não é política, gente, pelo amor de Deus, não tô falando de política, não. Tô falando de algo muito maior. Muito maior, são as indústrias, muitas indústrias, né? São patentes, né? Então, tem assim, muito dinheiro envolvido, é muita né? coisa envolvida, por isso que ainda não chegou no Brasil. Ah, mas eu posso usar, se eu for lá nos Estados Unidos, eu posso usar se for para você, mas você não pode comercializar. E o pessoal hoje está já tem alguma, eu já tive, né, pessoas que, você não quer comprar tudo. Não, porque ainda está em fase de estudo. Eu não vou colocar para o meu paciente uma coisa que está em fase de estudo. E aí o pessoal nem sabe, começa a comprar. Você não viu agora essas monjauras falsificadas lá do Paraguai, que o pessoal está sendo preso, você viu? Porque hoje, igual a monjaro, né, vamos falar da tizerpatida, ela hoje que vem do Paraguai, antes podia, faz um mês que foi proibido, né? E por que foi proibido? Porque pela Anvisa, né? Lá não tem uma Anvisa, né? Lá não tem não sabe como é que é fabricado. Não sabe como é que é fabricado, então por isso que não, né? Hoje ela é considerado contrabando. Então, e as pessoas não têm noção que eu recebo no meu celular, né? Grupos, tizerpatida. Aí eu sei que é de lá, né? Porque tem a marca. Porque a gente já sabe a marca de algumas marcas. E de lá. E sabendo que isso, hoje, no Brasil, é considerado contrabando, né? Então, assim, eu não estou falando que não emagrece, não estou falando que não seja tizerpatida, porque eu não sei a procedência, nada. Eu estou falando o que foi falado, né? Falado, e é sério, legalizado. Né? Então, assim, e o peptídeo lá é feito para aquela população. E alguns ainda estão em estudos, igual eu falei, em fisiculturistas. E aí, não, a gente quer trazer eles para cá, né, estudar na população brasileira, ter estudo científico me mostrando que aquilo ali realmente é eficaz. Eu vou ser a primeira a usar, igual eu brinco, não, eu uso, eu mesmo uso. Funcionou. Funcionou, não, vamos usar, né? Mas para isso precisa de estudo, embasamento científico. Enquanto não tem, não tem porquê a gente fazer isso. E eu estava lendo ontem, até gosto muito, vou até mencionar o nome dele, Dr. Diogo Viana. Ele é um médico e ele estava falando sobre a medicina no Brasil. O quanto que está, assim, no sentido de que todo médico quer ser o primeiro a falar. O primeiro a trazer. A primeira a trazer. Isso gera autoridade? Até quando isso gera autoridade? Gera autoridade eu trazer um peptídeo que não tem embasamento científico brasileiro só para eu ser a primeira médica? Então, assim, que embasamento é esse? Que autoridade é essa? Colocando em risco a vida do meu paciente, né? E a gente já vê isso, alguns médicos aqui no Brasil prescrevendo peptídeos, trazendo de importadoras esses peptídeos, já tem no Brasil, né? E quando eu cheguei a conversar, né, para perguntar de preço, porque eu também sou curiosa para saber, e realmente são caros, né? Monjaro é barato. Então, assim, são caros, mas se entregar tudo o que promete, né? Mas para isso, cadê o embasamento científico?
Então, isso não é ser autoridade, é ser irresponsável. Amiga, Né? e esse que eles falam que é da... Olha aí, nós vamos rapidinho. Esse que fala que é da pele, que vai ficar com a pele bonita, sem precisar dos botox. E vai entregar tudo isso? Então, eu quero que entregue, né? Olha onde nós fomos, meu amigo. Eu oro que, assim, para Deus, né, que entregue. Porque, assim, realmente, quando você vê alguns peptídeos, que tem outros peptídeos que tem alguns produtos de beleza. Produtos de beleza como Lancôme, Ana Pegova, né? Tem já em alguns peptídeos, alguns exossomas diferentes, que são peptídeos para a pele que realmente entrega muito melhor do que alguns outros produtos. Mas aí você vai ver também, né? O valor, né? O valor de um produto desse, no Brasil, vamos falar, um creme desse no Brasil, ou uma que não tenha esse peptídeo, 200, 300 reais. Esse, 1.000, 1.100. Então, é outra coisa. Entrega. E assim, né? Então, realmente. Mas esse que já está tudo ali legalizado, já tem estudos. Então, esses de pele, alguns produtos, é interessante, né? Quem tem esse... Tudo, né? Quem dá conta, né, de ter esse investimento, compra. Amiga, e me conta agora, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre essa nova versão. Além de tudo isso que nós falamos, vem agora a Kélvia, que saiu não, né? Que é igual quando o povo fala assim, Bianca, você parou de atender cardiologia? De jeito nenhum. Parou de atender seus vozinhos? De jeito nenhum, né? Mas... agora vem aí a história da lavoura do café. Nossa. Você já tem uma história com o café da sua família, né? Que já é uma história bem forte, né? É um café já muito bem conceituado. E graças agora vem... Com a loucura, né? A lavoura. Conta pra gente isso daí. Que na verdade... De onde surgiu? Nossa, que na verdade Minas, São Paulo, Espírito Santo não está produzindo mais café como antigamente, por causa das mudanças climáticas. E lá está tendo geado, estão perdendo a lavoura. O que eu comecei a observar? O café está cada vez mais caro, né? E a gente compra de Minas. E eles não estão conseguindo entregar a quantidade que precisa, porque realmente, por isso que o café está tão caro. As lavouras estão perdendo a lavoura, dá dó. Na época da floração, vem geada, mudança climática, estão perdendo. E o Instituto Federal fez uma pesquisa de 10 anos, que Goiás dá café e café bom. E eles tinham as mudas e ofereceram para vários produtores, ninguém quis, precisava de duas doidas, que queria começar. Quem falou? Que eu e minha prima. Você, certeza. É lógico, eu e minha prima. Meu pai foi contra, meu tio contra, vocês são doidas. O que vocês vão inventar nessa altura, produzir café em Goiás? Não. Amiga, então lá a gente só produziu porque tem professores, uma pesquisa de 10 anos, então eles estudaram 35 cultivares de café arábica, que é café exportação, café classe A, nota 87, e tem 4 cultivares que dá em Goiás e boas, café arábica. E aí... Amiga, o que é café arábica? Café arábica é o café da melhor qualidade. Porque existe o canilon, existe o arábica, é o café... E aí existe o café arábica, aí na hora que colhe, existe os grãos A, B e C. Então você imagina o produto, você falou o A. O A do E, e geralmente é o que eles mandam para fora do país. E a gente fica com ruim. Geralmente, infelizmente, os bons aí para fora. Então esse café, o A do A. Sabe aquele café bem o especial que vai nas cafeterias? E aí... Amiga. E aí é esses que vocês estão plantando? É esse que daqui que plantamos, que já plantamos, agora já plantamos, fizemos a lavoura lá experimental, já plantamos 1000 pés, e a terra aqui é tão boa, que com 6 meses já floriu, já está dando café, e não pode, porque o café produz só com 3 anos. Olha que bênção. É muita bênção. E aí todo mundo, vocês é doido, vocês são loucas, mas nós somos loucas. Mas tudo isso mentoradas com o pessoal do Instituto Agrotécnico, os agrônomos, tudo, a Embrapa. Então, hoje nós temos assessoria da Embrapa, do pessoal do Instituto Federal, tudo. Aí, com isso, aí agora é tudo irrigado, é um investimento que vale muito a pena. E agora a gente vem a produção grande, né?
Que aí a lavoura é uma vez por ano? Uma vez por ano. Mas rende muito. Aí agora a gente está preparando tudo para 150 mil pés de café. Que bênção. Amiga. Mas assim, amiga, na verdade nós fomos boia fria. A gente que plantou. Assim, manual. A gente que plantou. Porque eu tinha que provar pro meu marido. Mas aí quando eu falei pro César que queria, ele me apoiou. Eu tinha que provar pro meu pai, pro meu tio. A gente tinha que provar que a gente era capaz. E que a gente que dava certo. E deu. Então foi a gente, guerreira, amiga. Então eu falei, gente, reinventa. Amiga, aí meu pai falou assim, gente, nessa altura do campeonato, pega esse dinheiro, vai gastar viajando, vai viver, Kelvin. O que você tá fazendo? Falei, não vou. Minha amiga, e você é a rainha do café de Goiás. Amém. Vou, verdade. Mas assim, minha amiga, não gente. Não, eu vou tomar muito café de graça. Mas na verdade, assim, nossa, mas na eu verdade, amo café, amiga. Mas na verdade é por uma necessidade, e entendeu? Eu já fico feliz com os cafés simples e não é mais minha amiga, e você vai lá conhecer, e lá tá lindo, a lavoura tá linda. Ana Cristina me falou aqui mesmo. encostada aqui, perto da Quinta dos Pássaros. Você não foi lá ainda, não? Aqui fui. pertinho. Tá lindo e assim, e na verdade vai dar uma mudança aqui, tanta questão de trabalho, mão de obra, muda, né? Até a Inês já tem outros plantando agora, porque assim... Quando não dá certo, aí todo mundo... tem vários outros já plantando, tô bem feliz, que quanto mais gente plantar, que aí o pessoal vai lá, vê a lavoura, aí já anima, que viu que dá certo, viu que realmente funciona, aí já tem... Quanto mais gente plantar aqui é melhor. E se Deus quiser, a gente vai mudar o rumo da cafeicultura. Porque essas áreas não vai dar e nós não temos geada, né? Muito bom. Bom, né? Mas vou tomar café de graça, vai, gente. Minha amiga, se Deus quiser. Só que aí nós vamos fazer que aí nós vamos fazer um café especial mesmo, um café... Porque a gente tem o café normal, né, do público e o café especial. Eu fico feliz com os dois. Tô tranquila. Vou ficar sem, né? E, amiga, fiquei sabendo que veio um pessoal da UFG de jornalismo, fizeram uma reportagem com vocês, olha que chique, gente, sobre a lavoura do café, sobre, né, a história de vocês, e está entre uma das reportagens maior sucesso. Conta sobre isso aí pra gente. É que eu falei, minha amiga, que eu não gosto de fazer, não gosto, né, de aparecer, tudo. Não, mas pode deixar que eu apareça pra você, então, minha deixar. E aí, por acaso, minha prima vieram as meninas, porque quando eles começam a estudar os cafés, eles estão achando interessante mulheres que começou a empreender na cafeicultura numa região que não dava café, né? Uhum. E aí elas vieram aqui e eu nem sabia que era para concorrer ao Prêmio Brasil. E aí elas mandaram pra gente, dos mais felizes, olha meninas, nós estamos mandando, nós estamos ganhando, nós estamos na finalista. Contra o UOL, o Isto É, Veja, tantos finalistas, pessoal da UFG, com a reportagem, porque eu acho que é uma coisa nova, né? Assim, uma região central, Vale, nosso São Patrício, não tem café agora, que já produziu café. Uhum. E aí... Ainda cabeçado por mulheres. Duas mulheres, porque duas mulheres. Minhas amigas, hein? Nossa. E a gente só torce, né? Isso é tão bom a gente ver, assim, como você reinventou mesmo, né, amiga? Não, amiga, a gente reinventa, uma pessoa que ia né? se matar... Olha aí, você tá vendo? Agora pra plantar café. Você planta café. Aos 48 anos, amiga, para. E olha pra você ver. Amiga, é a gente que planta, que faz tudo. Lógico, agora tudo é preparado, tudo vai ser mecanizado, tudo, né? Mas essa experimental dos 1000 pés de café, foi nós que fomos lá. Eu vi as fotos. Minha amiga, Olha, gente, isso é tão bom de saber como que a gente é forte, né? Como que a gente é. A gente e a gente consegue, é capaz, né? Consegue. Como que... aquilo, a gente é capaz de cair e de levantar. E a gente precisa ter uma base forte, Deus na vida da gente, eu acho que é fundamental. E que a gente é capaz de tudo, né, amiga? Nossa, demais, eu fico feliz demais. Nossa, me emociono mesmo, né? De saber. Imagina aquela vez você me levando no médico. E hoje? Hoje tá aí minha amiga querendo... Nossa, não, pegando café. Falta café, amiga. Olha, vou tomar quem café diria? chique. Não. Vamos, amiga, nós vamos ainda conversar depois. Eu vou vir aqui e nós falar, vamos amiga, tá fazer vendo? outro podcast, tomando o seu tomando café. Tomando café que vai ser o café vai ser genuinamente plantado aqui, produzido aqui, tudo aqui. Para ir para nossa xícara. Para nossa xícara. Do pé, tem que ser a da xícara planta, chique, a xícara. Não vai ser Olha, mais querida, a canequinha. Vai ser agora a xícara com café. Olha, falar nisso, você podia patrocinar, né? Dá uns café para você, né, minha amiga? Verdade, né? Olha, tá vendo?
Olha, porque eu sou Boa, dessas, minha gente. amiga, quando tiver minha lavoura, pode ter certeza que a minha lavoura, eu vou dar uns café bom especial pra você. Pronto, ó. Em público já foi. Tá vendo a pessoa? Nossa, vai lá conhecer, você não acha? Vou sim, quero ir lá. E, amiga, eu queria que você já indo pro fim. Ó, pra você ver, tá vendo que até rápido? Foi Você rapidão, tava tão... nossa, tanta vergonha. Então, que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente? Assim, algum conselho, uma dica, uma orientação que vier do seu coração? Que eu acho que na vida da gente nada é fácil. Que a gente sempre olha que parece que todo mundo do lado tá feliz, e diz, mas por que só eu tenho problema? Por que só eu que tô triste? Que não, que você pode ter certeza que todo mundo vai ter altos e baixos, que todo mundo tem fraqueza, que a gente não é um super-herói, a gente não é super-mulher, que a gente pode se permitir ficar triste, a gente pode se permitir chorar, a gente não precisa ser uma super-leoa, a gente pode permitir pedir colo, que isso não é fraqueza. Eu acho que cair, amiga, a gente vai cair. Que é a nossa maior virtude, que nós somos capazes de levantar, a gente é capaz de transformar, e que, acima de tudo, Deus. Que é Deus que dá força pra gente, é a família, o alicerce, mas o que eu quero dizer é que você nunca vai estar sozinho, nunca. Que nos momentos mais difíceis que eu tive, Deus me carregava. Amém. Muitas vezes, no momento de desespero, que a gente menos... Nos momentos de dor, de angústia, que você pensa que ninguém está cuidando de você, Ele está ali, cuidando de você, Ele está ali te carregando. E às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas com o passar você vai entender, para Ele te fazer a pessoa tão forte que a gente é. Verdade. Né? Só Então, depois que passa. Só depois que passa. Então, o que eu quero dizer é isso, que nunca desista de você. E que nunca ache que você é fraco, porque você tem problema, que sempre... Aquele, às vezes, que está rindo demais, ele está passando o que você está passando. E que Deus conhece suas dores. Deus conhece tudo que você está passando e que Ele está cuidando de você. Que confia nele. E linkada a essa sua fala, uma coisa que eu sempre peço, né, e faço essa pergunta para todos os convidados. Sobre Deus, o agir de Deus, né? Me conta que você já passou por muita coisa aí. Fala uma experiência, o mesmo testemunho que você percebeu assim, foi Deus. Lógico que a gente sabe que... Foram, né, vários. Mas assim, para você compartilhar com a gente. Naquela época que eu fiquei muito ruim, né, que vocês me levaram lá. Então, você não sara da noite pro dia, né? Lembra? Foi uma batalha, foi uma luta. E uma das minhas crises, eu acho que você não sabe essa, eu estava lá para consultar e eu querendo... no desespero, querendo mal. E aí fiquei lá na porta, no carro. Apareceu um rapaz, tipo mendigo mesmo, estava minha secretária. E aí ele falou comigo, deixa eu te dar um abraço, e veio e me abraçou. Deus, é o que eu falei para vocês, Deus mandou falar que Ele conhece todas as suas dores. Ele sabe tudo que você está passando, mas Ele está cuidando de você. Confia nele, Ele te ama. Que quantas pessoas você não faz sorrir e que você não vai desistir, que Ele está te carregando no colo. Minha amiga, ali, toda aflição, todo desespero que eu senti acabou. E do jeito que esse rapaz veio... Sumiu. Eu pergunto para minha secretária, você viu? Ela falou, vi, Kelvin. Minha amiga me deu um abraço tão forte. Nunca vi. Sabe quando chegou assim na minha frente... Me abraçou, falou essas coisas. Na minha, a gente não sabe, ele foi embora. Então eu falo assim, Deus fala com a gente de tantas formas que a gente às vezes não... Então assim, Deus sempre está cuidando da gente. Eu falo que isso assim, foi uma coisa tão linda. Aí quando eu entrei para consultar com ela, eu falei, cadê aquela que eu estava desesperada que me falava, que estava assim... Eu falei, você acredita em milagre em Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, eu encontrei ele ali embaixo. Olha, assim, aí eu até brinco assim, tá com a gente sempre. Mas, assim, às vezes a gente esquece, né? A gente esquece, amiga. Entendeu? A gente esquece. Porque a gente é fraco, né? A gente é fraco, a gente tá fragilizado. Mas é isso. E então, assim, né, que isso daí realmente foi Deus mesmo, né? Deus, amiga. Você vê, usa umas pessoas, assim, entendeu? Uma pessoa que você
não Um repararia impro- na é, rua. um Você tá entendendo? Olha que dor? É. É a pessoa que a gente passa. E aí hoje eu falo que a gente sempre tá fazendo caridade, ajudando o próximo, porque aí depois, assim, eu sempre ajudei muito. Aí a gente tem esse olhar. É. Porque não é uma pessoa que você passaria, que a gente olharia. Deus usa, né? Deus usa. E Deus usa o O improvável improvável. Verdade. para transformar a gente, né? Eu te agradeço, né? Eu que Por agradeço, você ter amiga. Vindo mesmo. E eu tenho certeza que esse podcast mexeu com muita gente. Deu uma balançada na vida de muita gente. Agora, 2026, né? Nós estamos agora em 2026 e eu quero que você que ouviu a gente aí, as nossas dores, as nossas aflições, nossos vales aí, Nossa, né? E hoje a gente não está no topo, né? Não. Está muito longe do que Nossa, é o topo. Mas a gente está tá caminhando. lutando em muito, a gente, né? A Tá gente não caminhando cai pra mais. isso aí. Eu falo assim, às vezes eu até falo para os pacientinhos que chegam, lá um postinho, que eu atendo na saúde pública, que eu amo, que às vezes estão tristinhos, eu falo, gente, cair, nós vamos cair. Mas a gente é capaz de levantar. Mas às vezes, hoje nem vamos deixar mais cair, sabe? Porque tem um Deus maior, joelho no chão. A queda é menor se o joelho estiver no chão. No chão é orando, oração. Amiga, muito obrigada. E sempre quando está terminando, eu faço um insight do que ficou, né? Do nosso podcast. O que ficou mais assim. E lógico, foi um podcast denso, né? De perguntas, respostas, de tudo que a gente, da nossa história mesmo. E o que você falou que realmente assim ficou é que a gente tem que não desistir, né? Não é fácil. Não é fácil porque hoje é muito mais fácil desistir. Porque hoje tem as comparações, as redes sociais, que muitas vezes é maléfica, né? Dependendo de algumas situações. Vem aquela comparação que a gente já tá mal e quando a gente vai rolando tela, todo mundo tá bonito, tá rico, tá rico, milionário, feliz, bonito, né? tá todo mundo, não é? E a gente começa né? A gente já não tá bem e então assim, e esse não desistir, a gente tem que pensar que não é que é força nossa, né? Essa força que você falou vem de Deus. Então assim, e ele tá em todos os lugares. Todos. Os improváveis ele usa, né? E realmente a gente está mais atento ao Espírito Santo. E essa atenção ao Espírito Santo a gente tem quando a gente está mais próximo de Deus, né? E quando a gente fica mais próximo de Deus é na oração. Na oração. Né? Na oração, é no dia a dia ali, no seu devocional, é conversando com Ele, né? No seu cantinho ali. E realmente não desistir. E 2026 seja, né, um ano que realmente seja de mudanças, mas mudanças, né? Assim, para a gente não desistir e que a gente coloque os nossos sonhos nos propósitos de Deus, né? No propósito de Deus, coloque na que presença dele. Seja encaminhado, ou seja direcionado né? por ele, né? Guiado e não pela por gente, ele, pela né? gente, né? Que às vezes nossos planos é o mesmo de Deus, mas que Deus tem um plano que é um plano fiel a cada um de nós. Com certeza. Né? E que 2026 seja um ano extraordinário para nós. Amém. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você, amiga. E se você quer saber um pouquinho mais da doutora Kélvia, aqui embaixo vai ter o endereço da clínica da doutora Kélvia, vai ter o Instagram dela, o telefone, e se vocês querem, né, uma profissional, uma odontopediatra, né, indico de olhos fechados, e também fiquem ligados nessa questão da lavoura do café, que vem mais novidades aí, se ela não falar, eu falo aqui, então aqui vai ser uma bênção, e já né? Amém. Amiga. E muito obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada, viu? E você... Amei, tá aqui. Obrigada, nós que amamos. E você que gostou desse podcast, então encaminha esse podcast e
faça parte dessa família, da nossa família do podcast 360 graus, conversas que nutrem corpo e alma. Fiquem ligados.